Imagine um país onde guerreiros saltam o mais alto possível para provar sua força e conquistar mulheres. Onde uma ilha minúscula, do tamanho de um campo de futebol, é marcada pela pobreza extrema e disputada por duas nações. E onde pessoas com albinismo vivem sob risco constante por causa de crenças místicas e feitiçaria. Parece inacreditável, não é? No vídeo de hoje, embarcaremos em uma viagem pelo Quênia, um dos países mais fascinantes e enigmáticos da África Oriental. Vamos revelar 12 fatos surpreendentes sobre esse lugar, desde as vastas planícies do Masai Mara, onde a vida selvagem corre solta, até florestas habitadas por povos que ainda vivem como na pré-história, sem internet, sem celular, sem eletricidade, apenas com a roupa do corpo e o instinto de sobrevivência. Prepare-se para conhecer paisagens inacreditáveis, como um lago verde escondido no deserto, uma montanha com neve no coração da África e até um hotel onde girafas participam do seu café da manhã. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. Número 1. Geografia. Localizado na África Oriental e atravessado pela linha do Equador, o Quênia possui uma das geografias mais diversas do continente africano. Ao sul, faz fronteira com a Tanzânia, ao norte com a Etiópia, a oeste com Uganda e a leste com a Somália e o Oceano Índico. Essa posição privilegiada oferece desde savanas áridas até praias tropicais e montanhas cobertas de neve. Isso mesmo, você não ouviu errado. Apesar de muitos pensarem que na África só faz calor, estão enganados. No centro do país destaca-se o majestoso Monte Quênia, a segunda montanha mais alta da África, com picos nevados que contrastam com o calor das planícies ao redor. A oeste, o lendário Vale do Rift corta o país com suas falhas geológicas profundas e abriga lagos como o Naivasha, o Nakuru e parte do Lago Vitória. Ao leste está o litoral, com praias de areia branca, recifes de corais e vilas com influências árabes centenárias. Já no sudoeste, a famosa reserva Masai Mara estende-se por campos abertos repletos de vida selvagem, palco da migração de milhões de gnus e zebras. Essa impressionante variedade de ecossistemas transforma o Quênia em um verdadeiro paraíso natural. Número 2. População. Com cerca de 55 milhões de habitantes, o Quênia é um dos países mais populosos da África Oriental. A maioria da população vive em áreas rurais, onde a agricultura ainda é a principal fonte de sustento. No entanto, o país também abriga grandes centros urbanos em rápido crescimento, como Nairobi, a capital, e Mombasa, no litoral. Essas cidades enfrentam desafios típicos da urbanização acelerada, favelas superlotadas, desemprego e serviços públicos sobrecarregados. O povo queniano é extremamente diverso. O país abriga mais de 40 grupos étnicos, sendo os Kikuyu, Luhya e Kalenjin os maiores. Cada grupo mantém suas línguas, danças, culinárias e tradições específicas. Os idiomas oficiais são o Swahili, uma língua de origem bantu amplamente falada na África Oriental, e o inglês, herdado do período colonial britânico, o que facilita a comunicação entre as diferentes comunidades. Em termos de religião, o cristianismo é predominante, com cerca de 85% da população, dividido entre católicos, anglicanos e evangélicos. No entanto, o islamismo também tem presença significativa, especialmente na costa e nas ilhas, representando cerca de 11% da população. Além disso, pequenas comunidades seguem crenças tradicionais africanas, hinduísmo e outras religiões menos expressivas. Assim como outros países africanos, o Quênia enfrenta grandes desigualdades sociais. A pobreza, embora em declínio, ainda afeta milhões de pessoas, dificultando o acesso à saúde, educação e moradia digna. Apesar disso, o povo queniano é conhecido por sua hospitalidade, resiliência e forte espírito comunitário, que se manifesta em festas, celebrações e no cotidiano, onde o senso de solidariedade é tão importante quanto a própria sobrevivência. Número 3. Ilha disputada. Se tem algo que chama a atenção no Quênia e, ao mesmo tempo, desperta um misto de curiosidade, desconforto e espanto, é a ilha de Migingo. Imagine uma ilha tão pequena que caberia em um campo de futebol.
Agora imagine esse pedaço minúsculo de terra completamente tomado por barracos de zinco, bares improvisados, bandeiras tremulando ao vento e um emaranhado de redes, barcos e vidas espremidas umas sobre as outras. Essa é Midingo, considerada a ilha mais densamente povoada da África e uma das mais intrigantes do mundo. Situada no Lago Vitória, Midingo é alvo de uma disputa territorial entre dois países, Quênia e Uganda. Ambos reivindicaram sua posse durante anos, chegando inclusive a mobilizar forças policiais e militares para manter presença no local. Mas o que faz dois países brigar por uma ilha tão pequena? O motivo? Peixes. As águas ao redor são incrivelmente ricas em tilápias, um dos peixes mais valiosos da região. Quem controla Mijingo controla o acesso a esse recurso. E por isso, policiais quenianos e ugandenses dividem o mesmo solo. Controlar Mijingo significa controlar um ponto estratégico da economia local. Apesar de toda a atenção, estudos cartográficos e levantamentos oficiais confirmaram que Mijingo pertence ao território do Quênia. Ainda assim, a presença de forças ugandenses persiste, o que mantém o clima de desconfiança e provoca constantes atritos entre os dois países. Mas o drama político é só parte da história. A vida em Mijingo é um verdadeiro teste de resistência. Sem água encanada, sem esgoto e com eletricidade escassa, os cerca de 200 moradores vivem em condições extremamente precárias. As construções se amontoam, coladas umas às outras, formando um labirinto metálico de telhas enferrujadas e vielas barulhentas. O som dos geradores, das vozes em Swahili, dos motores dos barcos e dos rádios ligados, cria uma sinfonia caótica que nunca para. Ainda assim, Mijingo atrai. A pesca é boa, o dinheiro circula rápido e muitos preferem encarar o aperto e a tensão a voltar para regiões sem perspectiva. Ali, a sobrevivência é dura, mas possível, e até lucrativa para alguns. Mijingo pode até ser uma ilha invisível no mapa, mas é gigante em tudo que representa. Disputa, ganância, resistência, pobreza, oportunidade e abandono. Número 4. O Hotel das Girafas. Já imaginou tomar café da manhã com uma girafa ao seu lado, literalmente enfiando a cabeça pela janela para beliscar seu pão ou fruta? Pois isso não é ficção. É uma das experiências mais inusitadas que o Quênia oferece ao mundo. Estou falando do famoso Giraffe Manor, um hotel localizado em Nairobi, a capital do país, que se tornou um verdadeiro ícone da vida selvagem africana combinada com luxo e turismo consciente. O hotel funciona dentro de uma antiga mansão colonial em meio a uma reserva de conservação para a girafa Rothschild, uma subespécie rara e ameaçada de extinção. Os animais circulam livremente pelo jardim, se aproximam das sacadas e colocam a cabeça pelas janelas em busca de petiscos. Tudo isso com a maior gentileza e tranquilidade. E o mais surpreendente? Elas fazem isso todos os dias, como parte da rotina. Essa interação encantadora entre humanos e girafas não é apenas uma atração turística. Ela ajuda a financiar projetos de preservação e conscientização ambiental, mostrando que turismo e conservação podem caminhar juntos. É uma das experiências mais fotografadas e desejadas da África, e acontece no coração do Quênia. Então fica a dica: se for visitar o país, coloque esse encontro mágico na sua lista. Número 5. Povo Masai. Um dos povos mais icônicos e reconhecíveis de toda a África, sem dúvida nenhuma, são os Masai. Com suas vestes vermelhas vibrantes, colares elaborados e postura altiva, eles representam uma das culturas mais preservadas do continente. No Quênia, os Masai habitam principalmente as vastas planícies ao sul do país, próximas à fronteira com a Tanzânia, vivendo em harmonia com a natureza e resistindo bravamente às pressões do mundo moderno. Os Masai vivem de forma seminômade, mantendo um modo de vida baseado na criação de gado, que é seu bem mais precioso. Para eles, o gado é símbolo de riqueza, identidade e até espiritualidade. Cada animal é tratado com reverência, como parte essencial da comunidade. Suas aldeias, chamadas enkangs, são construídas em formato circular, com cercas feitas de galhos e barro para proteger os animais durante a noite. Dentro do círculo, as casas, conhecidas como manyatas, são feitas de uma mistura de madeira, barro e esterco. E, curiosamente, são as mulheres quem têm a tarefa de construir. A identidade Masai também está profundamente ligada à estética e aos rituais de passagem.
Homens e mulheres adornam seus corpos com contas coloridas, brincos, pulseiras e piercings. Entre as tradições mais marcantes está a famosa dança do salto, chamada Adumu. Durante as cerimônias de iniciação, jovens guerreiros formam um círculo e competem entre si, saltando o mais alto possível, mantendo o corpo ereto. Esse ritual é mais do que uma exibição de força física. É uma forma de demonstrar coragem, resistência e valor dentro da comunidade. Quanto mais alto o salto, maior o respeito conquistado e maiores as chances de atrair pretendentes. Apesar das pressões da modernidade, os Maasai quenianos seguem firmes em manter seu legado vivo, desafiando o tempo com orgulho e identidade. Número 6. Povo das florestas. Agora, imagine viver dentro de uma floresta densa, sem eletricidade, sem agricultura e caçando para sobreviver. Exatamente como seus ancestrais faziam há milhares de anos. Essa é a realidade do povo Ogiek, uma das comunidades mais antigas do Quênia. Eles habitam principalmente as encostas da Floresta Mau, a maior floresta nublada do país, e são considerados os últimos verdadeiros caçadores-coletores quenianos. Ao contrário da maioria dos grupos étnicos do país, os Ogiek nunca dependeram da agricultura ou da criação de gado. Sua sobrevivência está enraizada na coleta de mel selvagem, raízes medicinais, frutas nativas e na caça de pequenos animais. A conexão que mantém com a floresta é tão profunda que cada árvore, cada trilha e cada colmeia escondida fazem parte de um mapa oral, transmitido de geração em geração. O mel é o centro da vida Ogiek, usado como alimento, remédio, moeda de troca e até em rituais espirituais. Agora eu te pergunto, você conseguiria viver assim em pleno 2025? Sem celular, sem internet, sem eletricidade, sem nada. Apenas com a roupa do corpo? Número 7. Albinos. Pouca gente sabe, mas o Quênia, assim como a vizinha Tanzânia, enfrenta uma realidade assustadora quando o assunto é albinismo. Em meio a uma população majoritariamente de pele escura, os albinos se destacam visualmente e, infelizmente, enfrentam uma realidade tão chocante quanto dolorosa: a perseguição por causa de sua condição. Isso porque, para além do preconceito e da exclusão social, existe algo ainda mais assustador: a crença de que partes do corpo de pessoas albinas possuem poderes mágicos. Em algumas regiões do país, influenciadas por práticas de feitiçaria e superstição, há quem acredite que ossos, cabelos ou órgãos de albinos podem atrair riqueza, boa sorte ou sucesso. Essa crença cruel deu origem a uma verdadeira caça humana. Homens, mulheres e até crianças com albinismo já foram sequestrados por caçadores de recompensas que vendem partes de seus corpos a curandeiros e feiticeiros locais. Como se não bastasse, os albinos também enfrentam rejeição dentro de suas próprias comunidades. Muitos são abandonados pelas famílias ao nascer, sofrem bullying nas escolas ou são impedidos de participar da vida social. A cor de sua pele, resultado de uma condição genética rara que elimina a pigmentação, faz com que sejam vistos como espíritos, fantasmas ou até mesmo amaldiçoados, reforçando o estigma que os cerca. Apesar de ONGs e movimentos locais estarem lutando por seus direitos e proteção, ser albino no Quênia ainda é sinônimo de vulnerabilidade. É uma realidade cruel e silenciosa que escancara o peso da ignorância, do medo e da intolerância. Número 8. O Lago de Jade. No norte do Quênia, cercado por desertos escaldantes e paisagens quase extraterrestres, encontra-se um dos lagos mais misteriosos do planeta, o Lago Turkana. Também chamado de Lago de Jade, por causa de sua coloração verde-azulada intensa, ele é o maior lago desértico permanente do mundo e o maior lago alcalino da África. Mas sua beleza esconde uma natureza selvagem e muitas vezes assustadora. As temperaturas ao redor podem ultrapassar os 40 graus Celsius com facilidade, e os ventos fortes formam ondas traiçoeiras. Suas águas são salobras, e a atividade vulcânica na região cria paisagens áridas, com formações rochosas negras, crateras antigas e campos de lava fossilizada que lembram a superfície de Marte. O lago abriga uma grande população de crocodilos do Nilo, alguns dos maiores já registrados, além de colônias de escorpiões e serpentes nas margens secas. Mas o mais fascinante é o seu valor histórico. Nas margens do Turkana
foram encontrados fósseis humanos com mais de 2 milhões de anos, o que fez a região ganhar o apelido de Berço da Humanidade Queniano. Número 9. As árvores sagradas. No Quênia, árvores não são apenas parte da paisagem, são portais entre o mundo terreno e o espiritual. E entre elas, duas se destacam por seu valor simbólico e ancestral: o imponente baobá e a reverenciada figueira sagrada. Ambas carregam histórias, crenças e práticas que atravessam gerações. O baobá, figura marcante de Madagascar, também faz parte da paisagem queniana. Com seus troncos gigantescos e aparência surreal, essas árvores podem viver por milhares de anos. Seus galhos retorcidos, apontando para o céu, dão a impressão de uma árvore de cabeça para baixo, como se estivesse conectada ao mundo espiritual. Para diversas comunidades rurais do Quênia, os baobás são muito mais do que árvores. São fontes de água, alimento e cura. Seus frutos, folhas e casca são utilizados na medicina tradicional, enquanto suas cavidades naturais servem como abrigo, depósito e até como esconderijo sagrado. Mas entre os Kikuyu, o maior grupo étnico do país, é a figueira sagrada chamada Mugumo, que ocupa o papel mais reverenciado. Ela é considerada morada dos ancestrais e local de comunicação direta com Deus. Cortar uma figueira dessas é tabu, uma ofensa espiritual grave. Muitas cerimônias, rituais de agradecimento e pedidos de chuva acontecem sob suas sombras, onde o invisível e o sagrado se encontram com o cotidiano. No Quênia, até as árvores contam histórias. Basta saber ouvir. Número 10. O Monte Quênia. Se o Monte Kilimanjaro é o teto da África, o Monte Quênia é o coração gelado do país que leva seu nome. Com 199 metros de altitude, ele é a segunda montanha mais alta do continente e uma das mais fascinantes do ponto de vista geológico, ecológico e espiritual. Embora menos famoso que seu vizinho tanzaniano, o Monte Quênia oferece paisagens igualmente surreais e, para muitos, ainda mais autênticas. Trata-se de um vulcão extinto, cuja última erupção ocorreu há cerca de 2,5 milhões de anos. Hoje, suas encostas são cobertas por densas florestas tropicais, lar de elefantes, antílopes e macacos colobus. À medida que se sobe, o clima muda drasticamente. Vêm os bambuzais, depois os páramos de altitude e, por fim, os picos rochosos cobertos de neve e gelo. Isso mesmo, em pleno calor africano, você pode ver neve. Uma travessia completa do Monte Quênia é como fazer uma viagem por todos os climas do planeta, em apenas alguns dias de caminhada. Para os povos Kikuyu, a montanha é mais do que um marco geográfico. Ela é sagrada. Eles acreditam que Deus, conhecido como Ngai, habita seu cume. Até hoje, muitos rezam voltados para a montanha, mesmo estando a quilômetros de distância. No Quênia, quase tudo carrega um significado espiritual. Número 11. Reino Selvagem. Se existe um lugar no planeta onde a natureza ainda dita as regras, esse lugar é a Reserva Nacional Masai Mara. Localizada no sudoeste do Quênia, fazendo fronteira com o Serengeti da Tanzânia, essa imensa planície dourada é o lar de um dos maiores espetáculos da vida selvagem do mundo, chamado de a Grande Migração. Mais de 2 milhões de gnus, zebras e gazelas cruzam o ecossistema em um ciclo contínuo de sobrevivência, movido pela busca por água e pastagens frescas. Esse movimento colossal é acompanhado de perto por predadores vorazes como leões, leopardos, hienas e crocodilos do Nilo, tornando o Masai Mara um dos melhores lugares do mundo para observar a cadeia alimentar em ação, ao vivo, crua e sem filtros. Mas o Masai Mara não é só sobre quantidade, é sobre intensidade. A qualquer momento, você pode presenciar uma perseguição eletrizante, um grupo de elefantes cruzando um rio ou uma matilha de hienas roubando a caça de um leopardo. Aqui, cada cena parece saída de um documentário da natureza, só que acontece diante dos seus olhos. Além da vida animal, o parque também abriga comunidades Masai, já mencionadas anteriormente, que convivem com a natureza de forma ancestral e respeitosa. Visitar o Masai Mara é mergulhar num mundo onde o ser humano é apenas mais um espectador. Um lembrete poderoso de que a verdadeira grandiosidade da Terra ainda vive, selvagem, indomada e livre. Número 12.
O povo que nasce correndo. Você já se perguntou por que os melhores corredores de longa distância do mundo quase sempre vêm do Quênia? Essa não é apenas uma coincidência. É um fenômeno real que transformou vilarejos desconhecidos em fábricas de campeões olímpicos. E o mais curioso, a maioria desses atletas vem de uma única região do país, o Vale do Rift, especialmente entre o povo Kalenjin. Desde muito jovens, meninos e meninas percorrem longas distâncias a pé para chegar à escola, muitas vezes em altitude elevada e com pouco oxigênio, o que naturalmente fortalece o sistema cardiovascular. Some isso à genética, à cultura de esforço físico, à alimentação simples e a uma disciplina férrea, e você tem o cenário perfeito para produzir lendas do atletismo. Cidades como Iten são conhecidas mundialmente como a Casa dos Campeões. Ali, é comum cruzar com medalhistas olímpicos treinando em estradas de terra ao nascer do sol, lado a lado com iniciantes que sonham em seguir o mesmo caminho. No Quênia, correr não é apenas um esporte, é um modo de vida, uma rota de ascensão social e uma fonte de orgulho nacional. E para o resto do mundo, é um mistério que continua fascinando cientistas, treinadores e apaixonados por esporte. Em resumo, o Quênia é muito mais do que safaris e cartões postais. É um país de contrastes vibrantes, onde tradições ancestrais e fenômenos naturais convivem com cidades modernas, campeões olímpicos e desafios contemporâneos. Cada canto do território carrega uma história, seja nas savanas do Masai Mara, nas trilhas geladas do Monte Quênia ou nas florestas guardadas pelos Ogiek. Agora, conte-nos, o que mais chamou a sua atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.